Vamos hoje aqui desenvolver um sistema de autenticação, ou o famoso sistema de login, né? Para começarmos aqui, eu já tenho uma pasta aqui criada, é uma pasta vazia aqui no htdocs, aqui dentro do champ, né? Então só para fazer o caminho aqui, ó, champ, htdocs, e aqui a gente tem uma pasta chamada login, que é basicamente onde vai estar o nosso projeto. No VS Code aqui eu já vim aqui e abri esse repositório aqui, o login que eu criei. E também o que a gente vai fazer aqui é startar aqui o Apache e o MySQL, né, para processar o nosso PHP, né, será o nosso servidor aí de aplicação. E eu já vou chamar aqui no localhost o meu projeto. Estou utilizando a porta 8007 aqui no meu Apache. Então, se você não tiver alterado aí a sua porta de serviço do Apache, então não é necessário você informar essa porta aqui. Basta você colocar localhost barra o nome do seu projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo index.html, gerar a estrutura básica dele. Por padrão eu vou configurar esse aqui. Aqui vai ser o login. E aí, ó, se atualizar aqui ele já muda para aquele meu arquivo. Como não tem nada inserido nele, fica tudo em branco. A gente pode começar aqui criando um formulário, né? Definindo alguns campos, alguns inputs, né, para esse formulário. Então eu vou colocar o primeiro aqui que será para o usuário. E se apertando Alt Shift setinha para baixo aqui no VS Code, ele já duplica para a linha de baixo. E aqui vai ser password. Outra coisa que eu vou colocar aqui é um button, que vai ser entrar. E ele vai ser, o type dele vai ser submit. A gente pode atualizar aqui e ver que nosso formulário básico ali foi puxado. Vamos só adicionar algumas outras informações aqui, que é o method, que é o tipo de requisição que a gente vai enviar, né? Que é um verbo HTTP. O formulário ele só permite dois, que é o post e o get. O get, caso você não saiba, ele envia as informações pela URL do nosso browser. Só que como a gente vai trabalhar com sistema de autenticação, não queremos que o e-mail, o usuário ali e a senha seja enviada ali pela URL, né? E isso não é a maneira correta de se trabalhar aqui. Então a gente vai enviar no corpo da requisição, usando o método push. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é definir aqui o name, né, que ele é um identificador para esse input aqui, né? Então, através desse name a gente consegue resgatar a exata informação que a gente inseriu ali naquele campo. E aqui eu vou chamar de usuário mesmo. E aqui será a senha. Também vou colocar um placeholder, que é simplesmente uma mensagem, ó, insira seu usuário. O que eu estarei fazendo aqui em diante é dar uma pequena estilizada aqui, né, nessa nossa página, né? E eu vou até acelerar essa parte aí para não ser um incômodo. Legal, então. Eu já dei uma pequena moldada aqui no design aqui da nossa página. A gente já tem aqui então
algo um pouco mais agradável que aos olhos, né? E aí a gente poderia estar continuando com, com a nossa codificação de fato, né? Então o que a gente pode fazer aqui é criar um arquivo que vai ser .php aqui, pode ser o arquivo de cadastrar.php, que aí vai ser processado no lado do servidor, né? E outro chamado autenticar. Ok, tendo nossos arquivos criados, a gente pode vir bem aqui no action do form, né? E chamar esses arquivos aqui, cada um respectivo ao seu formulário, né? E a partir desse momento aqui a gente pode já fechar esses arquivos que a gente não está utilizando ali no momento, né? E pode vir aqui de fato pro que realmente é importante. E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou validar um usuário aqui de forma estática. Então, quando eu falo de forma estática, quer dizer que eu não vou puxar primeiramente os dados lá do banco de dados, até porque a gente não criou nenhum banco ainda. Então, a gente quer entender primeiro a lógica de como funciona a autenticação. Para que a gente possa entender essa lógica, eu vou criar aqui o usuário no código mesmo. Então, eu vou simplesmente validar com if else aí, né? Então, é importante que você já entenda de estruturas condicionais. Não é algo difícil, estruturas condicionais. Pode ser que seja um pouquinho complexo no início de entender, mas quando você começa a praticar, você percebe que estruturas condicionais são fáceis. O que a gente vai fazer? Antes mesmo da gente validar aqui, eu vou até adicionar um comentário aqui falando que a gente vai estar validando esse usuário. E aí, antes da gente validar o usuário, a gente primeiro tem que receber as informações desse usuário, né? Beleza, comentários adicionados. O que a gente vai fazer? Criar uma variável chamada usuário. Poderia ser qualquer outro nome, né? Mas a gente vai criar com esse nome aqui, para ficar intuitivo. E outra variável chamada senha. Para que a gente possa receber esses dados do formulário, o PHP se dispõe de alguns recursos aqui para a gente utilizar durante a programação, que são chamados de superglobais. E através dessas superglobais, a primeira que a gente vai utilizar é o post. Ele permite que a gente consiga pegar dados que são enviados com o verbo HTTP post. Através dessa superglobal aqui, eu vou receber os meus dados. E essa super global ela é um array. Se você já trabalhou minimamente com array, você sabe que o array a gente tem que passar um índice para que a gente consiga recuperar alguma informação ali. É como se fosse um indicador ali de onde está a nossa informação dentro daquele array. E basicamente o nome do índice aqui vai ser o mesmo nome que a gente adicionou para aqui pro ePunt aqui, né? Então a gente tem dois nomes aqui que são usuário e senha. E são exatamente esse nome que a gente vai colocar aqui, ó, usuário. E eu posso copiar isso aqui e colar no de baixo. Aí você já ganha tempo e só troca para senha. A partir do momento que a gente faz isso aqui, a gente já consegue pegar os dados do usuário se ele informar. Se ele não informar, isso aqui vai causar um errinho. Mas a gente teria que tratar se fazer uma validação ali, ó. Ah, esse usuário mandou o dado, esse dado está chegando aqui no meu servidor, a gente teria que validar isso. Mas a gente vai desconsiderar que esse case, né, essa situação aí possa acontecer e vai simplesmente confiar que o usuário vai passar a informação, porque a gente quer ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o usuário, que vai ser a informação que ele vai inserir aqui, e a gente quer saber se ele é igual ao código estático que eu vou colocar aqui, ADM. E eu também vou querer saber se a minha senha
ela é igual à senha estática que eu vou colocar aqui, apenas de teste. 1, 2, 3 a senha. Se for, vamos imprimir uma mensagem ali, simplesmente para a gente testar se está funcionando. Então vai ser autenticado. Caso contrário, se não forem iguais, quer dizer que são diferentes, e aí eu posso colocar que o usuário ou a senha está errado. E aí a gente já pode testar esse nosso sistema aqui. A gente vai passar ADM e vai passar a senha correta, que é 1, 2, 3. A informação obtida aqui é que está autenticado. Porém, se eu passar o usuário errado, a gente recebe outra informação, que é o usuário ou senha está errada. Do mesmo modo, se eu fizer para a senha, vai dar essa mesma mensagem, porque as informações têm que estar de acordo com o que eu coloquei aqui estaticamente. Essa linha 17 aqui, ela é bem interessante, porque apesar da informação que eu coloquei aqui ser algo bem óbvio, né, para algumas pessoas, que o usuário sem está errado, para algumas pode ser que não seja. E para aquelas que não é tão óbvio o porquê que eu coloquei desse jeito e não ter colocado se a senha ou o usuário está errado, a explicação é que se você informa na mensagem que uma das duas informações está errada, quer dizer que você está confirmando que a outra está certa. E por consequência, você está falando que basta a pessoa acertar a informação que está errada que você vai conseguir autenticar. Então se você fala, ó, se o usuário está certo, mas a senha está errada. Ou então você só coloca lá, senha errada, quer dizer que o usuário está certo. Se você entrega essa informação, basicamente você está expondo o acesso daquele usuário, porque basicamente você está falando, ó, acerta a senha aí, se você acertar a senha você já consegue acessar esse sistema aqui. Então, o interessante aqui é, na verdade, você colocar essa mensagem que está aqui, ó, usuário senha errada. Qual dos dois está errado, aí é o usuário que se vira para descobrir o que realmente estava errado ali nessa senha, né? Nesse acesso, na verdade. A gente já viu que estaticamente a gente está conseguindo validar as informações, só que a gente não quer algo estático, a gente não quer um usuário estático, a gente quer pegar de acordo com o usuário que está no banco de dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é startar o MySQL, né? O meu já está startado aqui. E obviamente eu vou utilizar aqui o Workbench, né? Porque eu estou trabalhando com MySQL nesse caso específico aqui. E vou começar a criar o banco aqui. Então, como o foco aqui é mais a parte de autenticação ali, eu não estarei explicando o que é cada comando SQL aqui. Pode ser que em alguma oportunidade eu faça algo dedicado a explicar aqui comandos SQL, né, para banco de dados. Se você não entende SQL, não sabe, eu recomendo que por enquanto você só aceite essas informações que eu vou colocar aqui e replique aí para que seu sistema funcione. Se você já sabe, é um ponto a mais para você, então fica mais fácil de você executar aí o seu sistema. A gente vai começar aqui com Create Database, vai dar um nome para esse banco, vai ser DB Login. Além disso, a gente vai falar que a gente quer usar esse banco para a gente conseguir executar os próximos comandos. A gente vai criar aqui colocar um Create Table para criar uma tabela chamada usuários. Além disso, a gente também vai colocar aqui um ID para identificar cada linha, cada registro aqui, né? Ele vai ser do tipo int, vai ser uma primary key, auto increment, unique, e também vai ser not null. A gente pode colocar aqui também, poderia colocar nome para o usuário, eu simplesmente vou colocar o usuário, né? Para
caso eu deseje colocar o e-mail do usuário, né? Na verdade, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar logo e-mail. E ele vai ser do tipo char, ou chá, né? Como preferir. E colocar aqui, eu vou pôr no máximo aqui, que ele vai ter 70 caracteres esse e-mail. Ele também vai ser not null. O usuário vai ter que informar para cadastrar. E a nossa senha, essa senha aqui ela vai ser not null. E a quantidade de caracteres dela, aqui desse campo, né, dessa coluna, é importante que a gente coloque aqui 255, porque quando a gente criptografar essa senha, ela vai gerar um hash, mais ou menos assim, ó, que vai ser um bocado de caracteres, e pode ter caracteres especiais, ou só letras e números ali misturado, mas o que importa é que isso aí vai ser um hash. Esse hash ele varia de tamanho, ele pode ser um hash de 64 caracteres e vai até 256, se eu não me engano, é mais ou menos isso. E dependendo de qual tamanho que a gente escolha para esse hash, né, porque quanto maior for ali, quer dizer que a gente usou um algoritmo que criou uma criptografia um pouco mais forte, né? Então ele vai gerar um hash maior e a gente tem que ter espaço aqui para guardar nessa coluna. Como ele gera ali no máximo, acho que é 256 caracteres, mas é nessa casa de 200 aí, 250 mais ou menos, a gente vai setar aqui com 255. Eu não vou colocar 256 aqui porque o char aqui ele tem um limite máximo de caracteres, então se colocar 256 ele já dá erro e não executa meu comando. Eu vou executar todos os comandos, a gente percebe que não teve nenhum erro. Se atualizar aqui do lado, a gente já tem um banco e a tabela criada. Eu vou executar um select aqui, from usuários, só para que a gente consiga visualizar que essa tabela está criada, apesar de que não tem nenhum dado inserido. Próximo passo que a gente vai fazer aqui, ó, a gente pode fechar essa autenticação por enquanto, pode fechar esse aqui também, e a gente vai criar um novo arquivo aqui chamado conexão. Basicamente essa conexão, esse arquivo de conexão vai representar a nossa conexão com o banco de dados aí. Então você cria uma variável chamada PDO ou qualquer outro nome e coloca aqui new PDO. O que você está fazendo aqui é instanciando uma classe nativa do PHP de conexão com banco de dados. E pode ser qualquer banco de dados, MySQL, Postgres. E no caso aqui eu vou usar o MySQL, né? Então eu tenho que informar aqui, ó, que é MySQL. Eu vou escrever uma string aqui e que essa string tem que conter algumas informações básicas aí, como o banco que você está trabalhando, aí o local onde está hospedado esse banco, né? O host. Onde que é o local? O local host aqui, né? A gente está trabalhando na nossa própria máquina. Além disso, ele também tem o DB name, que é o nome do banco, que a gente colocou o DB login. Deixa eu fechar essa barra lateral. Aí fora das aspas aqui a gente tem que passar o usuário e a senha. O usuário, o padrão aqui é root. E a minha senha do banco eu não coloquei senha, então é string vazia. Você também pode passar o mouse aqui em cima e conferir as informações que ele pede para serem inseridas ali, ó. Exatamente nessa ordem. O DSN aqui, que vai ser essa string ali de configuração. O username e o password. E esse options aqui não tem necessidade de você passar nesse momento, porque essa conexão aqui vai ser realizada independentemente disso aqui. Isso aqui é para algumas configurações adicionais que a gente pode fazer. A partir desse momento, se eu tiver escrito isso aqui tudo certo, ele vai funcionar sem nenhum problema. E aí eu faço uma ressalva aqui, né, porque isso aqui não é a maneira mais segura de se fazer essa conexão com o banco de dados. A maneira segura seria... Porque isso aqui pode causar um erro, se a conexão com o banco de dados for falha, vai causar um erro. Deveria tratar esse erro. Deveria criar alguns outros mecanismos aqui que auxiliam ali na conexão, mas a gente quer fazer o mínimo de código possível para atingir o nosso objetivo aqui, sem grandes problemas aqui, né? Sem grandes techniques.
Então vamos importar esse arquivo, um require once. Vamos colocar aqui arquivo conexão. Beleza. Uma coisa que a gente vai precisar é receber os dados. Então, para a gente não fazer duas vezes, a gente copia e cola. Copiou, colou. Aí agora o que a gente tem que fazer? Cadastrar o usuário no banco. Para a gente cadastrar, a gente vai ter que utilizar aquela variável PDO. E a gente vai usar um método que tem dentro desse objeto que foi gerado aqui, que é o método chamado query. A partir dele a gente consegue executar comandos SQL aqui, ó, com insert into, passando o nome da tabela, que é usuários. Opa, a gente já pode colocar aqui, ó, values, isso aqui, e aí o PHP ele permite que a gente quebre aqui a linha para organizar melhor sem causar um erro, coisa que se você tentar fazer isso aqui no Java, ele vai dar um erro ali, ele não consegue trabalhar dessa forma aqui, quebrando uma string em duas linhas. E aí o que acontece? A gente vai passar aqui basicamente as colunas que a gente tem aqui na nossa tabela, né? Que é e-mail e senha. O ID a gente não vai passar porque ele é autogerado aqui, então a gente passa aqui e-mail e passa também a nossa senha. E a gente tem que passar na mesma ordem as informações aqui. Isso aqui é só a coluna. E os dados vão ser recebidos aqui. A gente passa aqui, ó, usuário, vírgula, senha. Só que a gente tem que lembrar que tanto o usuário quanto a senha, eles vão ser do tipo text, ou seja, vão ser strings. Aí você pode pensar, pô, esse texto, esse comando SQL já está dentro de uma string, já está dentro de aspas aqui. Só que isso aqui, o comando SQL em si, essa informação aqui teria que estar entre aspas, mesmo o comando inteiro já estando entre aspas. Se eu colocar aqui aspas dupla, ele causa um erro, porque já está dentro de aspas dupla. Então a solução é você colocar a aspas única aqui, né? Opa, meu teclado deu uma pequena bugada aqui. E você fazendo isso aqui, você já consegue deixar o seu comando SQL ali da maneira correta. Se a gente chamar esse arquivo aqui, o que se espera é que ele cadastre o usuário, né? E aí, ao cadastrar, a gente já pode até fazer um redirecionamento lá para a tela de login. Pode usar aqui uma função chamada header. Ela permite que a gente faça redirecionamento colocando esse location, 2 pontos, e passando a URL para onde a gente quer ser redirecionado. Que vai ser exatamente essa URL aqui. Colei aqui. Agora a gente pode vir aqui em cadastro, cadastrar um usuário. A gente vai cadastrar aquele usuário ADM lá, 100.123. Opa, apertei em voltagem. Vamos lá de novo. Cadastrar. Aqui ele gerou um erro aqui, ó. Vamos ver qual que foi o erro aqui. Ele tá falando que a gente violou aqui a forma que a gente escreveu o nosso SQL, né? Então tem um erro de sintaxe aqui. Lá na linha 11 de cadastro, que é exatamente essa linha aqui, a gente tem que ver o que está errado aqui. O comando aqui está certo. Usuários é o nome da tabela. E-mail e senha. E-mail e senha. Deixa eu ver aqui como é que está configurado. 70. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui nesse erro. O que ele está apontando aqui. Além disso, PDO exception. Deixa eu só ver. O banco, acho que o banco tá configurado corretinho aqui, mas QL host, local host.
dbname, dblogin, root sem senha. Que é exatamente isso aqui, ok. O erro realmente é aqui. E meus olhos não estão identificando isso, velho. Onde que está o erro aqui? Ah, tá. Fiquei que eu dei uma observada aqui e aí eu percebi qual foi o meu erro. Eu abri parênteses aqui, não fechei ele. Fora que eu também não coloquei o ponto e vírgula aqui. Se eu rodar aqui de novo, ele já cadastrou e me redirecionou. A gente pode conferir isso voltando aqui. Então isso aqui pode acontecer, né? Foi um simples parêntese que não foi adicionado aqui e gerou um erro ali, mas nada que você não consiga resolver aí facilmente, né? E aí, beleza, a gente tendo o usuário cadastrado aqui, a gente poderia fazer a validação. E antes da gente validar aqui, o que é importante ser notado aqui é que a senha ela foi salva aqui sem nenhuma criptografia. Então a gente tem aqui, ó, senha 123. Pô, se você tem um administrador de banco de dados que acessa esse sistema, ele consegue ver essa senha. Se esse banco de dados for invadido, ele também vai conseguir ver ali as credenciais de usuário e senha. E por isso que eu falei que a gente tem que criptografar ela e por isso que a gente reservou esse espaço aqui, que é para gerar aquele hash. Então, antes de cadastrar, a gente tem que criptografar essa senha. E aí que a gente vai criar aqui a gente pode criar uma variável aqui chamada senha segura. Opa. E a abordagem que eu vou usar aqui é meramente didática. E depois eu vou abordar da forma correta. Mas isso aqui é importante de eu usar esse mecanismo aqui, que eu vou fazer agora, que é para a gente ter uma clareza no entendimento. Então, a gente vai utilizar uma função chamada md5. E a gente vai passar essa senha para cá. E aí, o que eu vou fazer aqui é deletar esse usuário que está aqui, ó, delete from. Eu vou deletar a tabela inteira, a tabela inteira não, os dados da tabela inteira aqui. Apesar que só tem um dado, né? Então a gente vai ver que está vazia. A gente vai cadastrar o usuário novamente. Só que antes eu vou pegar essa senha segura e trocar aqui, ó. Então vamos cadastrar de novo aqui. Vai ser ADM 123. Pronto, cadastrou. Não gerou nenhum erro. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um hash gerado, né? Através daquele método lá MD5. E para mim validar esse hash aqui, muito fácil. A gente pode ir lá para o arquivo de validação. Mas antes, guarda a informação que eu falei, que isso aqui era meramente didático. Vocês vão entender já já o motivo de eu estar falando isso aqui. Se a gente vier aqui em autenticação, o que a gente tem que fazer aqui para autenticar é buscar o usuário no banco, né? Então, buscar o usuário no banco. Então, a gente vai importar aquele arquivo aqui de conexão, colocar ele aqui no topo. E aqui a gente vai pegar aquela variável PDO, executar uma query. Ao executar aqui, a gente quer colocar um comando SQL, né? Ele vai listar os usuários que tem na tabela usuários, vai listar os registros, só que a gente não quer todos os registros, a gente quer um único registro específico, que é o registro relacionado ao usuário digitado. Então a gente usa o where e coloca aqui onde e-mail seja igual, abre aspas, igual a usuário. Se ele encontrar um registro que o e-mail é igual ao usuário, então se a gente digitar ADM e o e-mail for igual a esse ADM que está aqui, o que ele vai fazer é pegar esse registro para mim, esse único registro. Se tivesse mais registros com esse mesmo e-mail, ele buscaria esses outros, mas isso aí não é o correto, né? Pô, ter mais de um usuário cadastrado com o mesmo e-mail, isso aí no sistema de verdade não aconteceria, tá? Esse comando aqui, ao contrário desse insert into aqui,
ele gera um retorno. Então, o retorno é basicamente nosso registro. E a gente vai colocar aqui uma variável chamada response para receber esse retorno. A partir dela, o que a gente pode fazer é usar um método aqui chamado fetch, que também é do PDO, passar um parâmetro aqui chamado PDO fetch assoc. Ele simplesmente vai gerar um array associativo com todas as com aquela informação lá daquele registro, e ele vai salvar, ele vai dar um retorno, na verdade, para cá, ó, nessa variável que eu vou colocar aqui, ó, os dados usuário. Se eu der um print R aqui, a gente pode visualizar essa informação, só para a gente não ficar só no campo dos códigos aqui sem ver o que realmente está acontecendo no passo a passo. Então eu vou imprimir aqui e vou exibir aqui na nossa tela. Para isso eu tenho que vir aqui, ó, colocar ADM, a senha tanto faz. Olha só, ele foi lá e buscou o registro para mim, ó, e gerou esse array associativo. Associativo porque ele, no lugar de ser com o número ali, né, 0, 1, como é em outros casos, ele coloca ali uma associação, ó, esse campo ID guarda esse usuário, esse campo e-mail. Então isso aqui é legal pra gente conseguir recuperar nossas informações armazenadas ali. Então aqui, de vez de validar com código estático, a gente pega essa variável e substitui aqui para e-mail. Eu vou pegar o e-mail e comparar com o usuário que foi digitado. No lugar de senha aqui a gente faz a mesma coisa, só que a gente pega o campo senha lá do banco. Então eu vou estar comparando o que o usuário digitou com o que está lá no banco. Só que aqui vai ter um grande porém. Quando eu digito, quando eu insiro aqui no formulário a senha, eu estou digitando 1, 2, 3. Ou seja, está sendo guardado 1, 2, 3 aqui, e na hora de eu validar aqui, ó, eu estou comparando 1, 2, 3 com esse hash do banco. Obviamente que não são iguais, né? Então, se eu estou comparando aqui, a comparação que vai estar sendo feita aqui é 1, 2, 3, que é a senha que chegou, com aquele hash grandão lá. Se elas não são idênticas ali, quer dizer que ele não vai conseguir autenticar. Para que elas possam ser idênticas, essa senha aqui também tem que estar criptografada, de acordo com o método que eu estou usando ali, que é o MD5. Aí eu coloco a senha. Se eu tentar validar agora, ele deu lá autenticado. Ó, autenticou. Ele caiu aqui no if. Se não, se tiver errado, então eu vou errar aqui o usuário. Olha lá, o usuário é o senha errado. Certo? Então a gente consegue perceber aqui que de acordo com o que foi digitado, ele vai fazer a validação ali. E aí, resgatando aquilo que eu falei anteriormente, desse MD5 aqui, que eu estava sendo didático, por que eu fiz essa... Eu me referi a esse MD5 como didático. E aí você pode olhar para isso aqui e falar, pô, tá criptografando, tá gerando hash e tudo mais. Só que esse MD5 ele não é adequado para gerar hash de senha. Ele tem outras utilidades que não é criptografar a senha. Se eu pegar aqui esse hash que foi gerado, ó, eu vou copiar ele, copiei, e eu procurar aqui, ó, decode MD5. Deixa eu entrar nesse site aqui, ó, que vai fazer o descript da senha, do hash na verdade. Olha só, ele conseguiu descriptografar a senha que eu digitei, que era 1, 2, 3. Então, o que a gente pode observar é que se a gente usar essa MD5 aqui, a gente vai ter mecanismos, sites por aí, que já conhecem o algoritmo que gera aquele hash. E eventualmente nossa senha vai ser exposta. Se eu não posso utilizar isso aqui para criptografar a senha, o que eu posso utilizar então? Uma abordagem um pouco parecida, só que realmente profissional aqui, que é o password hash. Que ele é uma função
E ele pede dois parâmetros mínimos para a gente conseguir criptografar essa senha, que é o password, né, a senha está sendo inserida, e o algoritmo que vai criptografar essa senha. A gente vai ter aqui vários algoritmos, ó, a gente tem vários. Eu vou utilizar esse padrão aqui, o default. E aí ele já vai criar uma senha segura, com um hash seguro, bem criptografado. Se eu estou trocando aqui o algoritmo daqui, eu também tenho que trocar o daqui de verificar. Aqui já não vai ser MD5. Na verdade, a gente pode apagar isso tudo aqui e a gente vai utilizar uma função do password, só que verify. E aí eu passo a senha que está sendo digitada no formulário pela senha que está vindo lá do banco, pelo hash que está vindo do banco. Então essas duas informações que eu tenho que passar aqui, ó, para validar. Mas o importante aqui de início é se cadastrar. Vamos observar qual que vai ser a grande diferença de usar o MD5 para usar esse password hash. A gente pode fechar isso aqui, vir em cadastro, colocar ADM2, senha 123, cadastrar, ele já cadastrou. Vou fazer o select. Olha só, a primeira coisa que a gente pode observar é que ele gerou um hash quase que o dobro do tamanho daquele hash do MD5. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que os caracteres têm uma organização um pouco mais complexa do que o primeiro. Só que essa não é a principal vantagem desse método. A principal vantagem desse método é essa aqui. Eu vou cadastrar outro usuário, ADM3, só que eu vou colocar a mesma senha, 123. Vou cadastrar. Ao ler aqui, ele vai, se você pode notar aqui, ó, olhando de trás para frente, que o hash é diferente, mesmo eu digitando a mesma senha. O MD5 não. O MD5, quando eu uso ele vai gerar o mesmo hash. Então, esse primeiro hash aqui, que é do MD5, ele gerou aquela ordem de caracteres. Se eu digitar 1, 2, 3, ele vai gerar o mesmo hash para a mesma senha. Já com o password hash, não. Ele gera senhas diferentes. Mesmo que as senhas sejam iguais, o hash vai ser diferente. Ele tem um algoritmo ali um pouco mais robusto, né? E aí você pode se aprofundar nessa questão aqui de criptografia, utilizando o password hash aqui do PHP e utilizando os outros algoritmos de criptografia que é fornecido aqui. Além disso, a gente pode ver que esse hash aqui, ele deve ter ali na casa de 64 caracteres gerado ali. E ele vai ter um terceiro parâmetro que você pode passar aqui, que conforme você adiciona mais desse número, então ele vem por padrão 10. Se você adiciona 12, ele vai gerar um hash maior. Se você adiciona 14, ele vai adicionar um hash ainda maior. E isso torna um pouco mais seguro a sua senha, só que é um custo alto de processamento. Então você tem que ter o cuidado de saber quando que é necessário colocar um hash tão grande, porque se vai custar mais processamento, quer dizer que vai ficar mais lento só para autenticar ali. Imagina você ficar 5 minutos na tela de login ali carregando, porque o sistema ele ainda está tentando autenticar. Isso não é muito legal, né? Então tem que saber usar aqui com um pouco de cuidado esse método. Então, por default, você usa aqui o password de default, que ele já gera uma senha bem segura aí, que dificilmente vai ser quebrada. Claro, se você deixar outras aberturas no sistema, eventualmente você vai ter um usuário exposto aí. Mas aqui a gente já consegue autenticar, né? Usando o password hash. Então vou vir no ADM3, foi o último cadastrado, colocar a senha. A gente teve autenticação perfeita aqui. Se a gente voltar, se nós voltarmos aqui e trocar a senha para qualquer outra senha que não seja cadastrado, ele vai lá e informa que não está correto. A gente poderia melhorar um pouquinho isso aqui, né? E colocar aquele header lá para redirecionar ele para algum lugar, que é o certo a se fazer, né? Se você for autenticado, você tem que ir para algum lugar.
E aí eu vou pegar o que eu copiei aqui, aquela URL aqui, eu vou mudar de index para painel. Eu vou criar esse arquivo já já. Vou fazer essa mesma coisa aqui, só que para cá, ó, que se ele não for autenticado, ele vai continuar lá no index, vai continuar lá no formulário de login até que ele consiga autenticar. O legal também seria eu mandar uma mensagem lá falando que tá errada a senha dele, né? Mas vamos ser intuitivo, vamos ser didático aqui para ficar com uma quantidade de código menor. O que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado painel.html. Só colocar aqui, ó, um H1 painel. Vou colocar aqui também. Ok. Se eu autenticar, fui para painel. Só que se eu errar a senha, ele me mantém aqui na tela de login. Só que se eu apertar em voltar aqui, ó, quer ver, ó, tem alguns furos nisso aqui, ó. Se eu colocar ADM aqui de novo, 1, 2, 3, autentiquei. Aí, digamos que eu aperto voltar aqui, voltei para a tela de login. Isso aqui não poderia acontecer, porque eu estou autenticado. Eu não deveria conseguir voltar para a tela de login até que eu dê logout, né? Até que eu saia da conta. De mesmo modo, se eu tô logado, eu aperto em sair. Aí eu fui redirecionado para login. Aí eu faço isso aqui. Se eu já desloguei, não era para ser possível que eu voltasse para a tela administrativa ali, né? Para área restrita, sendo que eu já encerrei minha sessão de usuário. Então tem algumas coisas aí que vale ser ressaltadas, né? Porque a gente está tentando ser didático aqui com a forma de implementar esse sistema. E os devidos cuidados devem ser tomados aí, né? Aqui também tem aqui, ó, SQL. Olha só como eu digitei aqui um comando SQL rápido. A gente nem gastou o quê? 2 linhas aí, só porque eu quebrei a linha em 2 ali, a gente não tinha gastado só uma. E tá simples assim, tá funcionando, tudo ok, beleza. Isso é o que realmente tinha que ser feito. Só que isso aqui é vulnerável, porque eu tô adicionando as informações direto no banco, sem fazer validação. E a gente tem um tipo de ataque aí chamado de SQL Injection, que é basicamente quando o atacante ele insere códigos SQL aqui. Então, se ele adicionar war 1 igual 1 igual a 1, 1 é igual a 1, sim, se é igual a 1, isso aqui para o banco de dados, ele vai entender que isso aqui é válido, e com esse comando aqui, ele vai trazer todos os registros, ou seja, todos os usuários e todas as senhas desses usuários, e vai disponibilizar aqui. Então, basicamente, aqui, se você não fizer um tratamento, o cara vai lá e consegue digitar comandos SQL aqui. Então, você tem que tratar isso aqui. A gente vai ter um outro método aqui dentro dentro do PDO, chamado prepare, que ele basicamente serve para a gente tratar as informações antes mesmo dela ser inserida ali no banco. Caso você queira fazer uma pesquisa aí por fora e queira fazer o seu sistema seguro, você já pode de antemão ir pesquisando, né, até que eventualmente eu consiga trazer algo relacionado a isso.